Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Lei 13.146, 2015, institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. A Presidenta da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Livro 1, parte geral, título 1, disposições preliminares, capítulo 1, disposições gerais. Artigo 1º. É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Artigo 2º. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Parágrafo 1º. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará, inciso 1, os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, inciso 2, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, inciso 3, a limitação do desempenho de atividades e inciso 4, a restrição de participação. Artigo 3º. Para fins de aplicação desta lei, consideram-se, inciso 1, a acessibilidade, possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Inciso 2, desenho universal, concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Inciso 3, tecnologia assistiva ou ajuda técnica, produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e a participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Inciso 4. Barreiras, qualquer enclave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificadas em: alínea A, barreiras urbanísticas, as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados, abertos ao público ou de uso coletivo; alínea B, barreiras arquitetônicas, as existentes nos edifícios públicos e privados; a linha C, barreiras nos transportes, as existentes nos sistemas e meios de transportes; a linha D, barreiras nas comunicações e na informação, qualquer entrave, obstáculo ou atitude ou comportamento que dificulte
ou impossibilite a expressão ou recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e tecnologia de informação. A linha E, barreiras atitudinais, atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. A linha F, barreiras tecnológicas, as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias. Inciso 5, comunicação, forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a língua brasileira de sinais, Libras, a visualização de textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações. Inciso 5. Adaptações razoáveis. Adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais. Inciso 7. Elemento de urbanização, quaisquer componentes de obras de urbanização, tais como os referentes à pavimentação, saneamento, encanamento para esgotos, distribuição de energia elétrica e de gás, iluminação pública, serviço de comunicação, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações do planejamento urbanístico. Inciso 8. Mobiliário urbano, conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação, de forma que sua modificação ou seu traslado não provoca alterações substanciais nesses elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares, terminais e pontos de acesso coletivo às telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos, marquises, bancos, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga. Inciso 9. Pessoa com mobilidade reduzida, aquela que tem, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso. Inciso 10. Residências inclusivas, unidades de oferta do Serviço de Acolhimento do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, localizadas em áreas residenciais da comunidade, com estruturas adequadas que possam contar com apoio psicossocial para atendimento das necessidades da pessoa acolhida, destinadas a jovens e adultos com deficiência em situação de dependência que não dispõe de condições de autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Inciso 11. Moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. Moradia com estruturas adequadas, capazes de proporcionar serviços de apoio coletivos e individualizados que respeitem e ampliem o grau de autonomia de jovens e adultos com deficiência. Inciso 12. Atendente pessoal, pessoa, membro ou não da família que, com ou sem remuneração, assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de atividades diárias, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. Inciso 13. Profissional de apoio escolar, pessoa que exerce atividade de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais fizer necessária, em todos os níveis de modalidade de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. Inciso 14. Acompanhante, aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal.
capítulo 2 da igualdade e da não discriminação. Artigo 4º. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades e com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Parágrafo 1º. Considera discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão por ação ou omissão que tenha o propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. Parágrafo 2º. A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa. Artigo 5º. A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano degradante. Parágrafo único. Para os fins de proteção mencionados no caput desse artigo, são considerados especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher e o idoso com deficiência. Artigo 6º. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para: inciso 1, casar-se e constituir união estável. Inciso 2, exercer direitos sexuais e reprodutivos. Inciso 3, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar. Inciso 4, conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória. Inciso 5, exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária. E, inciso 6, exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Artigo 7º. É dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com deficiência. Parágrafo único. Se, no exercício de suas funções, os juízes e os tribunais tiverem conhecimento de fatos que caracterizem as violações previstas nesta lei, deve remeter peças ao Ministério Público para as providências cabíveis. Artigo 8º. É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre os decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, e das leis de outras normas que garantem seu bem-estar pessoal, social e econômico. Seção única do atendimento prioritário. Artigo 9º. A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de: inciso 1, proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Inciso 2, atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público. Inciso 3, disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas. Inciso 4, disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis e transporte coletivo de passageiros e garantia de segurança no embarque e no desembarque. Inciso 5, acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis. Inciso 6, recebimento de restituição de imposto de renda. Inciso 7, tramitação processual
e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte o interessado em todos os atos e diligências. Parágrafo 1º. Os direitos previstos neste artigo são extensivos ao acompanhante da pessoa com deficiência ou ao seu atendente pessoal, exceto quanto ao disposto nos incisos 6 e 7 deste artigo. Parágrafo 2º. Nos serviços de emergência públicos e privados, a prioridade conferida por esta lei é condicionada aos protocolos de atendimento médico.